Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Aqui é o Raia Gontijo novamente. Hoje é dia 12 de setembro de 2025. Estamos a 914.386 do bloco da Mempool Space, do bloco do Bitcoin. Nosso querido Bitcoin, essa nossa vitrine do Bitcoin, a Mempool Space. Estamos com a prioridade baixa de 1 Satoshi por VByte e 2 Satoshi por VByte na alta prioridade. Bem, pessoal, hoje é sexta-feira, dia 12, a nossa prioridade é sempre estar gravando na terça e na quinta-feira, em virtude de um serviço de elétrica que eu acabei pegando na segunda-feira, eu acabei tendo que prorrogar aí a entrega dos vídeos da semana, essa segunda semana de setembro, e o que eu tenho para dizer é que apesar de não ter conseguido entregar na terça-feira o vídeo, foi até bom, porque eu acabei descobrindo umas coisas bem interessantes, algumas derivações, alguns cálculos que são extremamente pertinentes, e eu até resolvi deixar para gravar tudo junto, porque vai ser um vídeo muito longo, de mais de 30 minutos, e eu vou tentar quebrar esse vídeo para que possamos ter a forma mais linear possível de compreensão do que está sendo discutido a partir de então. Bem, então, como foi colocado aí, nossa vitrine do Bitcoin, utilizaremos a partir de agora o ScaleDraw, nossa ferramenta de trabalho que é para fazer rascunho, discutir, fazer o trabalho a partir de agora. Para quem não me conhece, eu sou o Raia Gontijo, sou criador da Garage Bitcoin, @GarageBitcoin. O canal está disponível no Odysee, ODYC, e no YouTube. O YouTube com menos frequência agora, porque dado ao motivo da última gravação, e também no LinkedIn e nas plataformas pertinentes que eu vou estar publicando. Bem, o vídeo referente ao dia de hoje é uma recapitulação do que foi apresentado lá atrás, que é a relação. Vou entrar aqui no ScaleDraw para que possamos relembrar o que já foi feito e pegar o gancho para os próximos 30 minutos, que eu acredito que seja o suficiente, ou se não for, a gente chega aos 40 se for necessário e quebra mais um vídeo para a próxima semana. Bem, então, os vídeos de terça-feira, dia 9 de setembro e de 11 de setembro. Então, deixar aqui do lado. Eu vou fazer uma recapitulação do que já foi gravado, certo? Que teve uma quebra aí de algum tempo aí. Então, está sendo utilizado o livro do Sadiku. Esse livro é de circuitos elétricos, referente aos circuitos elétricos em corrente contínua, DC, e referente também ao desenvolvimento de malhas, de nós e a questão de fontes dependentes. Então, eu estou utilizando esse livro chamado Sadiku, e eu tenho aqui uma recapitulação do que foi apresentado até então, o modelo da Peltier. Primeiro foi apresentado um modelo, uma modelagem, que foi a modelagem mais simples, referente a essa fonte SOS. Eu vou apresentar qual que é a fonte que foi utilizada. A fonte SOS foi a fonte chaveada, que é esse modelo aqui. Então eu tenho esse modelo de fonte, que ela representa essa parte aqui que está tracejada. Ela é a fonte SOS, então eu tenho uma tensão aqui DC de mais VDC e menos VDC. Então eu tenho aqui 12 volts nessa fonte. A fonte que eu escolhi, ela tem 12 volts DC, certo? E aqui ela tem o VTH, que é o de a tensão de TVNAM, e o RTH, que é a resistência equivalente de TVNAM. Então eu tenho esse circuito aqui que representa a equivalente da fonte chaveada. E aqui desse lado de cá eu tenho a load, que é a nossa carga. Tem a load. E essa load ela é representada pela placa Peltier. Então essa placa Peltier ela é representada por essa TEC 12706, que já foi discutida diversas vezes em vários vídeos aqui da Garage Bitcoin. Então, como temos aqui essa R-Load, ela significa que temos aqui essa placa Peltier, certo? Só que essa modelagem número 1, lembrando que ainda tem uma outra maneira de realizar essa modelagem. E essa primeira parte do vídeo é fazendo uma correção e compreendendo o que é o LKT,
que é a lei de Kirchhoff das tensões, porque foi apresentado uma fonte dependente relacionada a essa placa Peltier, o que acabou sendo um equívoco em relação aos sinais, e a gente vai tanto revisar como vai introduzir. Isso vai ficar bem arredondinho em relação às informações. Então eu tenho essa fonte, só que ela não é representada somente por isso aqui, certo? Ela não é só isso. Então eu tenho que introduzir uma informação a mais, que seria a fonte dependente. A fonte dependente, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu introduzir aqui a nossa fonte dependente. Essa é representada por essa fonte dependente. Então, o que acontece? O último vídeo, ela foi representada com esse sinal dessa maneira aqui, ó. Então, ela foi representada por esse sinal, o que está incorreto. Ou seja, o sinal ele tem que estar no mesmo sentido ali da visual. Quando você olha assim a fonte, essa fonte aqui, SOS, VTH, ela tem que estar na mesma disposição. Isso porque quando a gente faz a circulação da corrente, ela vai capturar sinais diferentes. E aí você vai ter uma contribuição e uma queda de tensão. Então houve um erro aqui na apresentação de um vídeo, então eu vou estar ajustando. Então eu creio que fazer essa rotação aqui já seja o suficiente. Então com essa rotação eu vou introduzir essa fonte aqui. Deixa eu apagar essa parte aqui para sobrar espaço. Estava arrastando aqui o negócio errado. Tá, então aqui é a nossa fonte aqui, mais ou menos ela estava aqui, certo? Então essa fonte ela vai aqui, certo? Ela vai aqui para representar o efeito de contra-FEM, que é um efeito da placa Peltier. Ela tem uma força contra-eletromotriz, e essa força contra-eletromotriz ela só surge quando é removida essa fonte aqui, essa fonte de Thevenin, essa fonte equivalente de Thevenin. Então, quando é retirado essa fonte, temos um efeito ali da força contra-eletromotriz. E essa força contra-eletromotriz, ela é representada por essa fonte dependente, ou seja, no final das contas aqui, temos que esse trecho aqui é a Peltier. Ela representa essa placa Peltier, certo? Então, ela tem uma resistência de carga e ela tem uma fonte dependente. E a partir de agora, o que faremos? A gente vai discutir esse circuito aqui, certo? Então, a gente tem a fonte de Thevenin, a resistência de Thevenin e a carga load. Bem, a partir de agora eu vou tentar introduzir as informações de forma mais algébrica, vai ser uma matemática um pouco mais pesada a partir de agora, certo? Então eu vou apagar isso aqui para que as informações fiquem mais claras possíveis. Então aqui, eu vou até tirar aqui, eu vou colocar esse livro para cá assim. Colocar esse livro para cá. Esse amigo sadico. E o que eu vou fazer? Eu vou introduzir o equacionamento. O que o equacionamento diz? Ele diz o seguinte, que se a gente pegar essa fonte aqui assim, então o que ele diz? Eu tenho esse circuito, então eu tenho que essa fonte SOS, ela é representada por uma VTH, e a resistência série, a série ou SOS, ela é representada por uma RTH. E eu tenho nó A e B que passam uma corrente IL. E eu tenho uma carga load. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho uma fonte dependente. Então, essa fonte dependente vai ser introduzida aqui. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou fazer esse cálculo. Deixa eu puxar essa parte aqui mais para cá um pouco, para ficar o mais limpo possível. E aí eu vou introduzir a fonte dependente, que falta ali no nosso circuito. Então, a fonte dependente, fazer a rotação dela aqui, que como vimos está errado, né? Aqui. E introduzir ela aqui assim. Beleza? Então, o que acontece? Aqui eu vou introduzir esse nó.
tentar colocar uma caixinha aqui branca. Cor branca, fundo. Não tem a caixinha branca aqui, então vai ficar assim mesmo por enquanto. Eu vou tentar colocar aqui. Pronto. Vou introduzir esse outro trecho aqui, esse ramo. E mais um último aqui. Bom, aceitável. Bem, então o que é que eu vou fazer a partir de agora? Eu quero ver se pelo menos finaliza esse vídeo com essa informação importante. Então eu tenho o lápis aqui, eu tenho a fonte de TVNAND, o RTH, a corrente, a resistência a load e a fonte dependente. Essa fonte dependente, ela depende de quê? Ela depende da temperatura ΔT, que é a temperatura da placa Peltier. Então, se existe uma diferença de temperatura, ela vai ter uma tensão VS, que ela é uma tensão VS aqui. Essa tensão VS, ela representa essa VS, ela representa essa fonte dependente. Então, o que acontece? Então, eu vou ter uma circulação de corrente aqui, pela lei de Kirchhoff das tensões, e essa corrente, ela é essa IL ali. Então, eu tenho essa corrente IL. Então, o que acontece? Quando eu passo essa corrente por essa malha, então eu tenho uma malha aqui, certo? Essa malha. Então, eu tenho essa malha, que quando eu passo essa corrente, ela vai ter contribuição e quedas. Quando eu tenho passando por essa fonte, eu tenho uma contribuição. Quando eu passo por essa resistência, eu tenho uma queda de tensão. Então, sempre a gente atribui o sinal de mais para a resistência. Quando eu passo por essa outra resistência, eu tenho uma queda de tensão. E quando eu passo por essa fonte dependente, ela vai ter o sinal positivo aqui, ela vai ter uma queda de tensão. Então, é importante isso. Então, como que fica o equacionamento? O equacionamento vai ficar da seguinte maneira. Então, eu vou estar obedecendo a esse equacionamento. Então, eu vou ter um somatório de tensões sendo igual a zero. Essa é a lei de Kirchhoff das tensões. Então, aqui eu vou introduzir mais uma informação. Então, escrevendo o equacionamento, eu tenho o seguinte. Eu tenho que a VTH ela é positiva. Então, eu tenho mais VTH aqui no somatório. Menos essa RTH vezes a corrente que passa. Então, menos RTH vezes IL que passa. Menos a resistência load, que é a resistência interna da placa Peltier, RL, vezes IL. E, por fim, eu tenho uma queda de tensão na fonte dependente, que no caso seria menos VS igual a zero. Tendo esse equacionamento, eu vou ter o quê? Eu tenho igual a zero e tenho exatamente o que está aqui. Como essa placa aqui, ela depende, não dessa ΔT, mas ela é uma resistência, não, perdão. Essa daqui, a RL, ela é uma resistência dependente da temperatura também. Então, ela é uma RT aqui, ó. Certo? Essa daqui, ela depende de um alfa vezes ΔT. Então, essa tensão aqui, ela depende de um alfa vezes ΔT. Então, essa primeira parte, então, a primeira parte do nosso vídeo é isso. Representando a tensão da fonte dependente, que ela é uma alfa vezes ΔT, e a resistência load, ela é uma resistência que depende da temperatura. Então, as duas dependem da temperatura, mas uma resistência e uma outra é fonte de tensão.